te desejamos. Há um clamor por mais de ti. Queremos tua presença. Em uma só voz cantamos a ti. Vem neste lugar, derrama tua glória sobre nós. Inunda-nos com o teu amor e enche-nos de novo, de novo. E vem neste lugar, derrama tua glória sobre nós. Inunda-nos com o teu amor e enche-nos de novo, de novo. Sim, vem neste lugar, derrama tua glória sobre nós. Inunda-nos com o teu amor e enche-nos de novo, de novo. Cante isso a Ele. E vem neste lugar, derrama tua glória sobre nós. Inunda-nos com o teu amor, enche-nos de novo, de novo. E enche-nos de novo. Batiza-nos com fogo e enche-nos de novo. Batiza-nos com fogo do teu Espírito, enche-nos de novo. Batiza-nos com fogo e enche-nos de novo. Batiza-nos com fogo e enche-nos de novo. Batiza-nos com fogo e enche-nos de novo, de novo, de novo. Queremos ser cheios de ti, cheios do teu Espírito. Enche-nos de novo. Batiza-nos com fogo e enche-nos de novo. Batiza-nos com fogo. Te peço, vem neste lugar, derrama tua glória sobre mim. Inunda-nos com o teu amor. Enche-nos de novo, de novo. Quantas vezes preciso for. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Sim, Espírito de Deus, enche-nos de novo, de novo. E enche-nos de novo. Batiza-nos com fogo e enche-nos de novo. Batiza-nos com fogo, fogo, e enche-nos de... Aquece o nosso coração, aviva-nos. Sim, Espírito Santo, faz de novo como na primeira vez. Oh, 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 Me lembro o dia em que você se revelou a mim. Sempre ouvi falar, mas não te conheci. Pelo nome me chamou e acendeu em mim um fogo que nunca mais se apagou.
é maior que as minhas emoções. Esse fogo que está queimando em mim, não posso controlar com a razão. Eu me rendo a ti, eu me rendo e só te peço. Aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta o fogo. Eu quero mais de ti. Aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta o fogo. E eu quero mais de ti. Oh, 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 eu quero mais de ti. Todos os dias mais e mais. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, mais do teu Espírito. Oh, 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 oh. É maior que as minhas emoções, é maior que as minhas emoções. Esse fogo que está queimando, queimando, queimando em mim, não posso controlar com a razão. Eu me rendo a ti, eu me rendo e só te peço. Vamos pedir isso. Aumenta o fogo, aumenta o fogo, sim, aumenta o fogo. E eu quero mais de ti. Aumenta o fogo, oh, aumenta o fogo da minha paixão por ti. Aumenta o fogo, aumenta o fogo. Peça isso pra ele, sim. Aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta o fogo. Eu quero mais de ti. Aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta o fogo. Aumenta o fogo, aumenta o fogo. Eu quero mais de ti. Aumenta o fogo, como na primeira vez, como no dia em que eu te conheci. Aumenta o fogo, que esse fogo permaneça aceso. Sim, Deus, eu não vou deixar o fogo se apagar. Não, não, é responsabilidade minha. Eu não vou deixar o fogo se apagar. Eu não vou deixar o fogo se apagar. Eu não vou deixar o fogo se apagar. Pois sem esse fogo eu morro. Sem esse fogo do teu Espírito não existe vida em mim. É o que me sustenta, é o que me alimenta, é o que me nutre. Tua presença, Deus, o fogo do primeiro amor.
Paz, irmãos, eu sou o pastor Enzo, aqui da Yahvé Portugal, e a gente vai estar então continuando este culto da vitória, né, neste momento, e eu espero que o Senhor fale muito com você neste momento, que o Espírito Santo ele possa falar na sua mente, no seu coração, exatamente neste momento, amém, queridos? Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. E eu vou orar aqui para a gente iniciar este momento tão magnífico que é o momento da reflexão na palavra do Senhor. A palavra do Senhor que nos molda, que nos transforma. A palavra de Deus que nos instrui. É sobre ela que nós vamos falar neste momento. Então, vamos orar, queridos? Senhor Jesus, nós pedimos agora, Pai, que o Senhor fale conosco a Tua vontade, a Tua verdade, que o Senhor fale conosco aquilo que nós precisamos para mudarmos, para sermos transformados. Espírito Santo de Deus, apesar desse culto estar sendo de forma online, eu sei que o Senhor não tem limite geográfico para nos abençoar e para nos alcançar. Fala comigo, Pai, também fala com cada pessoa que está assistindo neste momento, este culto, que a gente possa sair daqui, Pai, transformado pela Tua glória. Espírito Santo de Deus, quão doce é a Tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Se você então está com o texto aberto aí na tua Bíblia, no telemóvel, 2 Reis, capítulo 5, versículo 10, que diz assim: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará purificado. O texto, eu vou ler de novo. Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Amém, queridos? Deixa eu dar uma breve introdução para nós, agora neste momento, sobre essa mensagem. Irmãos, quão bom seria, né, se os milagres que fossem ocorrer na nossa vida, eles ocorressem de maneira mais tranquila, de maneira mais simples, de uma forma que eu e você, a gente não precisasse fazer algumas coisas. Quão bom seria que se a gente apenas orasse e Deus já mandasse o seu bálsamo e curasse a gente de alguma coisa, que as maravilhas do Senhor viessem até nós de alguma forma tão simples e rápida e dinâmica, né? Seria tão bom que fosse assim, não é? Eu creio que com você também acontece pensamentos dessa forma. Muitas vezes nós achamos que o nosso Deus, ele deveria trabalhar dessa forma. Muitas vezes nós acreditamos que não, quando eu orar, Deus já vai mover céus e terra em meu favor, e isso vai acontecer de forma simples e dinâmica. Mas muitas vezes, irmãos, a palavra de Deus não nos mostra isso. A Bíblia vai nos dizer que muitas vezes eu e você precisamos participar de todo esse processo de curas e de milagres em nossa vida. A palavra de Deus vai trazer para nós questões que a gente tem que participar de toda essa cena da cura e transformação que o Senhor quer trazer para mim e para você. Então, de início eu já falo para você que a nossa atitude, a sua atitude, ela vai ser determinante no seu milagre. Nem sempre, irmãos, como eu falei já, você vai orar e já vai acontecer 1 hora depois. Mas muitas vezes Deus quer que eu e você, a gente realmente se conecte, que a gente entre nessa questão para receber o nosso milagre. A gente tem que participar ativamente com o Espírito Santo. Olha, pastor, mas será que isso realmente acontece na Bíblia? Sim, irmãos. Esse texto que nós acabamos de ler fala da cura do Naamã, um general do exército, né, sírio. Ele era alguém de um alto escalão, poderoso, e você conhece a história, ele pediu para ser curado, enfim, e foi até Eliseu, o profeta Eliseu nem o recebeu, apenas deu uma ordem: vá então lá no Rio Jordão e faça assim, se lave por 7 vezes, e na 7ª vez você será curado. Percebe?
O profeta não fez como muitas vezes nós achamos que Deus deve ser. Eu só vou pedir oração para tal líder, para tal pastor, porque ele sim, ele faz. Irmãos, não é assim. Deus quer que eu e você tomemos atitude. Deus sim, ele não depende de nos curar se ele realmente quiser fazer da forma dele. Só que muitas vezes, quando nós lemos a tua palavra, a palavra do Senhor, ele quer que a gente participe de forma ativa no milagre, na cura que ele quer trazer para nós. Se não vejamos, irmãos, Jesus, certa feita, ele transformou a água em vinho, sim ou não? Mas ele desejou ver os servos disponíveis para servir água primeiro. Antes do milagre acontecer, ele foi lá e deu uma ordem. O primeiro milagre de Jesus no casamento: vão e façam isso. Vão e participem ativamente. Você quer um milagre, irmãos? Então será que Jesus já não está dando uma ordem para você há alguns dias, semanas ou meses para fazer alguma coisa para que isso aconteça? Sim, o nosso Deus, ele abre o mar, mas ele deseja homens que decidam pisar na água antes. Esses dias nós pregamos aqui sobre a abertura do Rio Jordão. Antes do milagre acontecer, Deus queria que pessoas pisassem, no mar primeiro, que molhassem os seus pés. Jesus também alimentou uma multidão, mas ele desejou ver jovens entregando o pão e o peixe. Ele fecha a boca dos leões, mas espera homens que entrem na cova dos leões. Ele multiplica o azeite, mas deseja que você busque as vasilhas vazias antes do milagre acontecer. Ele ressuscita o morto, mas espera que homens de fé removam as pedras. Percebem? O ordinário é o que nós fazemos. O ordinário é aquilo que você faz de comum, e depois o extraordinário chega até nós. Deus, ele quebra as correntes, mas espera que você levante um louvor primeiro. Você lembra lá Paulo e Silas na prisão? Eles participaram ativamente do processo ali. Sim, o nosso Deus também traz o peixe, mas deseja que você primeiro lance sua rede ao mar. Então, irmãos, não espere coisas grandiosas acontecerem na sua vida se primeiramente Deus não falar para você fazer algo e você não está ouvindo ainda. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite, nesse momento, para você assistir essa mensagem, para falar para você: faça a sua parte primeiro. Faça a sua parte primeiro. Faça a sua parte primeiro, porque o extraordinário virá. 1 Coríntios 3,9, o apóstolo Paulo nos diz que nós somos cooperadores de Deus. Ai, mas pastor, você já viu aquelas pessoas que são assim? Pseudo-intelectuais? Mas Deus não precisa que a gente faça nada. Realmente, irmãos, está tudo certo. Mas não é porque Deus não precisa que Ele não quer que a gente também participe juntamente com Ele. Esse é o problema desses pseudo-intelectuais. Porque Deus realmente não precisa fazer nada que a gente esteja ativo. Exatamente, eu concordo. Só que quando a gente lê a palavra de Deus por completo, nós vemos que realmente Deus não precisa de nós, mas Ele deseja que a gente participe com Ele. Por isso que Paulo deixou escrito: porque nós somos cooperadores de Deus. Irmãos, no mundo existe uma máxima: eles precisam ver para crer, mas com o nosso Deus e com a igreja, a gente precisa crer primeiro, para depois ver. Marcos 9,23 diz: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Se você crê nesse Deus poderoso, irmãos, então obedeça a sua voz e o milagre vai chegar até você. E olha que interessante o texto então que nós lemos, Ele vem de uma cena onde Naamã, um alto general, do exército sírio, ele foi ali acometido por lepra. E o interessante é que a história nos diz que uma menina que era israelita, nós talvez não saibamos a sua idade, mas era uma garota, uma menina. Foi ela quem disse, que soltou essa expressão na casa: olha, se vocês conhecessem um profeta do meu povo, certamente Naamã vai ser curado. Certamente Naamã vai ser curado se ele ouvir o profeta. Então a história diz que, e eu acredito também, irmãos, que Naamã, ele já tinha procurado médicos.
né? Ali os médicos sírios, né? Afinal ele era de um alto escalão do exército, era general. Ele procurou todos os meios para ser curado, mas realmente ele precisou ouvir uma menina que era escrava, uma israelita que tinha sido ali tomada pelo povo sírio, pelo exército sírio, e ela falou para eles, e o Naamã aceitou. Ele foi pedir carta ao rei da Síria, então o rei aprovou também para que ele fosse até o profeta de Deus em Israel. E chegando lá, irmãos, nós sabemos a história, né? Ele achou que seria atendido pelo profeta Eliseu, mas o profeta Eliseu nem quis o atender. O profeta Eliseu nem deu ouvidos para aquele grande general, mas ele deu uma ordem: vá e lave-se no Rio Jordão 7 vezes, e na 7ª vez você será curado. Ele saiu dali dizendo: nossa, tem rios em Damasco muito melhor, o Abama, o Farfar, salvo engano, é isso mesmo que o texto nos diz, o Farfar, né, que eram os rios de Damasco. Ele saiu ali dizendo isso, que os rios de Damasco eram muito melhores, e certamente eram melhores, porque o Rio Jordão era muito mais barrento, tinha muita terra, muito barro, por isso que ele desejou ser banhado em outros rios. Mas uma coisa que a gente precisa aprender aqui é que a gente precisa fazer da forma de Deus. Nós precisamos entender que a vida cristã, ela vem por caminhos para mim e para você, tudo pela questão da obediência. Eu sei que você tem as suas convicções, eu também tenho as minhas convicções, mas existe uma coisa na palavra de Deus que se chama obediência. E quando nós estamos sobre a obediência da palavra de Deus, não interessa mais as nossas convicções, sejam elas filosóficas, teológicas, intelectuais, enfim. Não interessa, irmãos. O que interessa é obedecer à palavra de Deus. E se você obedecer, você vai ver o que vai ocorrer. O milagre vai chegar na sua vida. Então o primeiro ponto para nós nessa noite, que eu coloco para você, para que você seja parte do milagre que você mesmo deseja ver. Primeiro ponto, seja humilde. O versículo 2, né, 2 Reis, capítulo 5, verso 2, diz que as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, como eu já falei, que passou a servir a mulher de Naamã. E o versículo 13 diz: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Então o verso 2 nos fala de uma menina que trabalhava na sua casa, né, para o Naamã, e falou do poder de Deus para ele. E o verso 13 também mostra que os comandantes do exército de Naamã também lhe falaram sobre Deus. Olha, é só fazer isso, é só se lavar, é apenas isso. E se Naamã não tivesse ouvido essas pessoas, irmãos, pessoas simples, ele nunca teria sido curado. E por isso que o primeiro ponto para nós nessa noite é: seja humilde. No Brasil fala-se ouça, aqui em Portugal fala-se ouça. Mas de qualquer forma, isso vem trazer para nós algo sobre obediência. E obedecer palavras às vezes de pessoas simples, mas é que Deus colocou na sua vida. Irmãos, quantas vezes eu fui abençoado, quantas vezes eu fui direcionado, instruído por pessoas simples, pessoas que estavam na igreja, sabe aqueles irmãos, e eu fico emocionado de falar sobre isso, senhores de idade, de mais idade avançada, seus cabelos todos brancos, e chegavam e falavam: olha filho, o caminho que você está percorrendo está uma bênção, mas não é melhor você começar a fazer desse jeito também, que vai melhorar ainda mais? Então, irmãos, tem coisas na nossa vida que a gente precisa parar e refletir. Quem que eu estou a ouvir nesses últimos tempos? Será que eu só desejo ouvir aquele pastor? Será que eu só quero, eu só ouço se for aquele grande líder que quando ele ora, estremece? Irmãos, para com isso. Muitas vezes tem uma pessoa simples falando com você há dias.
Muitas vezes tem um grupo até de crianças te mostrando algo. Muitas vezes é até a igrejinha simples, que talvez você nem dê valor. Talvez você nunca deu valor para essa igreja. Uma igrejinha simples, mas que prega a palavra do Deus vivo. Mas você nunca ouviu. Você nunca quis ser mudado. Você nunca quis ser transformado, porque afinal é uma igrejinha simples. Mas aqui a história nos diz que se Naamã não tivesse ouvido a menina simples e o seu subordinado ali, que era uma pessoa simples também no exército sírio, ele não teria sido curado. Portanto, a humildade, ela vai realmente preceder a honra que Deus vai trazer sobre si. O segundo ponto, irmãos, supere a dúvida e a acomodação. A única pessoa que pode impedir você de crer é você mesmo. Ninguém pode fazer isso por você. Nem o mundo, nem o diabo pode te impedir. Mas essa questão de crer só depende apenas de você. Naamã certamente então já havia buscado solução, na medicina, lá no exército sírio, no seu povo, mas ele não encontrou nenhum resultado. Naamã também já devia estar bastante desanimado quando aquela menina falou com ele ali. Mas quando Naamã ouviu a menina falar do poder do Deus de Israel, qual a atitude que ele teve quando ele ouviu? Certamente Naamã, ele já tinha tentado de tudo. De tudo. E talvez você já tenha tentado de tudo na sua vida e você não chegou a lugar algum. Você acha que de uma forma vai resolver isso, vai fazer aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e até agora não aconteceu. Sabe por quê? Porque ainda você não ouviu quem Deus colocou do seu lado. E aquela menina então falou, e Naamã, ele não desprezou. Ele venceu aquele desânimo, talvez, de tanta procura pela cura, mas ele foi buscar o seu milagre. Há pessoas aqui nesta noite, pela live, por este direto, precisando ouvir isso. Por mais simples que seja. Talvez você já tenha recorrido a várias soluções humanas e nada aconteceu. Mas Deus vai usar coisas simples, pessoas simples, para trazer um norte, uma instrução para a sua vida. Hoje Deus trouxe você aqui nesta noite para assistir essa mensagem, mas para participar também, para te ensinar. E Ele está dizendo para você, se você quer conquistar um grande milagre na sua vida, vença o seu desânimo e venha buscar no Deus Todo-Poderoso. Venha buscar o Deus vivo e verdadeiro. Vença o desânimo, irmãos. Quantas vezes nós vemos na história do Novo Testamento Jesus curando as pessoas e dizendo, toma a cama e ande e vá. Jesus estava dizendo, liberte-se agora. Você está curado. Leve a sua cama assim para mostrar para as pessoas como você era, mas como agora você não é mais. Mas uma ordem Ele também dava, levante-se. 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 O terceiro ponto para nós, para que você seja parte desse milagre que deseja ver, desenvolva uma atitude doadora. A Bíblia nos diz que o Naamã, ele partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas para o profeta Eliseu. E nós sabemos que o profeta nem quis aceitar. Nós sabemos disso, que o profeta Eliseu não quis aceitar. Mas eu não estou falando da parte do profeta em receber. Eu estou falando da nossa atitude em querer ofertar. Amém, queridos? Porque muita gente diz isso, mas para Deus realizar milagres nós não precisamos fazer nada. Realmente não precisa, mas eu não estou falando sobre o doador. Eu estou falando sobre quem precisa do milagre. E esse sim precisa aprender a ofertar. Nós precisamos desenvolver uma atitude doadora, de coração para o nosso Deus. Deus precisa? Não. Mas se você fizer isso, você realmente está começando a ser transformado pelo Senhor com um coração
doador, um coração de oferta voluntária ao Senhor. Você lembra aquela história do rei Davi, que ele queria construir algo para o Senhor, e ele teve que ceder algo para o Senhor, porque ele disse: eu não posso servir ao meu Deus de qualquer forma, algo que não me custe nada. Como é que eu vou chegar na presença do meu Deus com as mãos abanando, sem nada? Afinal, porque Ele é o Deus de Israel, Ele vai fazer o que a gente pede? Não, Davi não tinha esse coração. Deus precisava daquilo? Não, mas Davi tinha esse coração de oferta voluntária para o Senhor. Eu não posso aparecer na presença do meu Deus com algo, sem algo na minha vida. Precisa custar algo, irmãos, é isso que eu estou querendo dizer. Precisa custar algo na nossa vida. Precisa que realmente a nossa oferta nos custe algo. Porque senão a vida cristã, irmãos, e eu não estou falando sobre salvação, porque salvação é incondicional mesmo, tá certo? Mas eu estou falando da nossa vida em devoção ao nosso Deus. A sua vida precisa começar a mudar os pensamentos. O que você tem ofertado a Deus nos últimos tempos? Talvez murmuração, reclamação. Mas e quando você muda essas atitudes e começa a realmente ofertar o seu coração? E eu não estou falando nem de dinheiro, irmãos, ofertar para receber de Deus. Eu estou falando em ofertar o seu coração a Deus. Nós estamos fazendo cultos de oração aqui de terça e quinta pela manhã, nesses invernos aqui, cheio de tempestades. Deus não vai mudar. Deus não vai mudar porque a gente está fazendo um culto de oração de manhã. Mas a gente vai mudar quem a gente é na presença dEle. Essa é a grande diferença. Desenvolva uma atitude de doador, de ofertante. Porque, irmãos, quem tem o coração fechado para ofertar são aquelas pessoas que só querem receber bênçãos. E não é terrível você viver com pessoas assim, irmãos? Que só querem receber. Você nunca vê na vida dela uma atitude de ofertar, nem na vida dos seus irmãos. Não oferta uma palavra de ânimo, não oferta palavras de conforto, não oferta dinheiro na vida de ninguém para ajudar ninguém, não oferta o seu tempo, não oferta a sua vida, não faz nada, não oferta nada, mas só quer receber. Imagine isso para com Deus. A pessoa só quer receber de Deus, mas nunca quer entregar nada. Como eu falei, Deus não muda, mas é você quem vai mudar. Se você começar a ter esse coração de doador, de ofertar. Eu dou uma dica para vocês, irmãos: oferte o seu tempo para Deus primeiramente. E oferte também o seu tempo na vida de outras pessoas, porque o Evangelho, irmão, se resume a pessoas. Deus mandou o seu Filho a esse mundo para salvar as pessoas. Então, oferte o seu tempo. Quão gostoso, quão abençoado é, irmãos, você conhecer pessoas novas. Quão bom e agradável é você conhecer pessoas diferentes de você, mas que são apaixonados por Jesus. Irmãos, não perca tempo. Daqui a pouco a gente já está indo embora desse mundo, queridos. Eu não sei se você pensa, se você reflete sobre isso, se você faz uma autorreflexão. Mas daqui a pouco a gente já está partindo desse mundo. E você perdeu de conhecer pessoas brilhantes na sua vida. Você perdeu de conhecer pessoas que te iam ajudar no seu dia mal. Você perdeu de conhecer pessoas que iam te auxiliar no dia que você não ia conseguir fazer as coisas por si apenas. Tenha um coração ofertante, irmãos. Tenha esse coração ofertante. Quarto ponto, para que você seja parte do milagre que deseja ver: derrote o orgulho pessoal. O Naamã queria se banhar nos rios de Abana e Farfar em Damasco. Como eu já falei no início, ele disse: esses rios não são melhores que os rios de Israel? Certamente são. Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? E uma coisa eu queria falar para a gente finalizar aqui, irmão, sobre essa questão do orgulho. Quem tem orgulho de algumas coisas na sua vida são pessoas que vivem com preconceito. Se você está agindo assim, você tem mais preconceito do que imagina.
E você sabe disso. Você admite dentro de si que tem preconceito. Mas muitas vezes você não está ouvindo a voz do Espírito de Deus pela pessoa simples, pela igrejinha simples, pelo irmão que não tem a condição financeira que talvez você esperasse. Mas muitas vezes o milagre virá do simples. Tem gente, irmãos, que sai da igreja assim: eu só quero a bênção de Deus. Mas na hora do sacrifício, na hora do chegar junto, do estamos juntos, na hora da oferta, na hora do sacrifício, a pessoa desanima. Irmãos, a igreja Yahvé, esta igreja, a igreja Yahvé, ela precisa de pessoas que acreditam na visão dada por Deus ao nosso pastor Davi no Brasil, e também de pessoas que estejam dispostas a pagar o preço. Primeiro é acreditar nessa visão de pregar fielmente a palavra do Deus verdadeiro. E segundo, pessoas dispostas a pagar o preço. Como muitas pessoas, como muitos são, né, irmãos? Aquele homem Naamã também tinha orgulho e preconceito no coração. Os rios de Damasco eram melhores. Os rios onde eu moro são melhores. As pessoas que eu ouço pela internet, eles são melhores. Os pastores que eu ouço pela internet são melhores. As bandas que eu ouço são melhores. Os cultos na qual eu queria participar são melhores. O problema é que está longe, né? Então eu não consigo estar lá. Mas são esses pastores que colocam o joelho no chão por você. São esses líderes de adoração que cantam, que pagam o preço, que fazem um sacrifício para estar abençoando a sua vida. E tem gente que pode até dizer assim: mas eu não preciso disso. É porque tem o coração ainda preconceituoso, coração cheio de orgulho. Irmãos, eu também ouço pastores, poucos na internet, 2 ou 3, no máximo 4. Mas eu nunca deixo de ouvir o pastor aqui na terra que Deus me deu. Eu não deixo de ouvir eles. Pastor Davi, o nome dele é Pastor Davi Cáceres. E a minha pastora, a pastora Roseli, né, pastora Rose. Percebam isso. Posso ouvir pessoas maravilhosas pregando, que têm uma exegese magnífica, um poder de eloquência extraordinário, e que são de Deus também, são maravilhosos, pessoas de Deus. Mas quem realmente eu ouço para ser transformado são os pastores que Deus colocou sobre a minha vida. A Bíblia diz que Jesus mesmo disse, né, que Ele deu para a igreja pastores. Não foi eu quem disse. Jesus disse que Ele deu para a sua igreja pastores. Então não fique indignado quando as coisas forem simples ou quando não forem do jeito que você acha que deveria ser. Mas saibam que são essas pessoas, assim como o profeta Eliseu foi colocado na vida do Naamã, assim é na sua vida. Deus colocou um pastor sobre a sua vida, que ora por você, que ora pela sua família, que chora por você e pela sua casa. São esses pastores que de madrugada levantam pedindo cura, transformação, pedindo um bom emprego, pedindo saúde, pedindo realmente uma história digna para a sua família. São essas pessoas simples. Naamã, ele ficou indignado, mas ele não ficou indignado por muito tempo. Naamã obedeceu, ele decidiu obedecer. Ele foi até o Eliseu. Depois daquela palavra de Eliseu também, ele saiu furioso, mas depois ele obedeceu. Ele foi e fez o que era pedido, que era se banhar. E para concluir, irmãos, a Bíblia diz que ele foi purificado apenas na 7ª vez que ele mergulhou ali no Rio Jordão. Isso fala sobre processo
E eu realmente não gosto de usar essa palavra, mas muitas vezes é verdade, nós temos que realmente ir até o final. O versículo 17 diz que Naamã fez uma aliança também de que nunca mais buscaria outros deuses, né? Depois que ele foi curado ali da sua lepra, ele realmente entendeu quem era o Deus verdadeiro. Isto revela o que havia no coração então do Naamã naquela hora. Agora sim, ele era um homem resolvido a obedecer radicalmente a Deus. Irmãos, nunca será fácil crer no impossível de Deus, porque isso vai contra a nossa natureza carnal. Mas, quando eu e você nós cremos no simples de Deus, na palavra simples que Deus nos dá através de alguém, é aí que o milagre vai chegar. É aí que a transformação vai chegar. Quando você decidir ouvir quem Deus colocou sobre a sua vida. Quem Deus colocou sobre a sua vida. E eu pergunto nesta noite para você, quem é que Deus colocou na sua vida? Quem é que Deus colocou na sua história? Deus, irmãos, Ele quer fazer um milagre na sua vida, mas você precisa estar disposto a descer do Jordão, descer para o Jordão e também descer do pedestal. Muitas vezes você está achando que é demais. Muitas vezes você acha que faz algumas coisas e você está acima do nível intelectual da sociedade. Você não está em nenhum lugar. Eu não estou em nenhum lugar se não for pelo Espírito de Deus. Se não for pelo Espírito Santo de Deus, eu não estou em nenhum lugar. Desça do pedestal um pouco. Desça tudo, desça mais. Faça como João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua sempre. Convém que Deus cresça e eu seja pó, apenas um instrumento para sua honra e glória. Desça desse pedestal aí, rapaz. Desça desse pedestal aí, mulher. O maior milagre, ele começa hoje mesmo, quando você entregar a sua vida a Jesus Cristo de verdade. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar, consegue cantar? Como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, olha o que a canção diz. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Amém, queridos? Deixa Deus transformar a sua vida e o milagre, ele vai acontecer. Mas deixa Deus transformar. Amém? Domingo agora nós temos culto de celebração aqui em nossa casa, meus irmãos, pelas 10h30, aqui na Rua da Fábrica, número 3, em frente ao Vianinha Alto, Santa Marta de Porto Zelo. Você e a sua família são os nossos convidados. Provavelmente será o nosso último culto em nossa casa, porque em março provavelmente a gente já vai estar no nosso espaço novo como igreja ali em Viana do Castelo. Irmãos, e a gente vai começar também de forma simples naquele lugar.
Nós não vamos começar com algo glamuroso. Mas não perca essa palavra de hoje. Às vezes o que você precisa é ouvir o simples. Então a gente vai estar nesse lugar e com o tempo a gente vai arrumando as coisas. Mas eu sei de uma coisa, vai ser uma grande bênção. Uma grande bênção. E você é convidado também a fazer parte dessa história. Da Igreja Yahvé, Igreja Apostólica Verdade do Evangelho. Aqui nós pregamos a verdade sobre Jesus Cristo, a verdade do Evangelho, porque nós queremos vida transformadas e não vida enganadas, achando que tem Jesus, mas não. Nós queremos pessoas transformadas para a honra e glória de Deus, amém? E você é o nosso convidado a fazer parte conosco disso. Pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe. Tenha um fim de noite abençoado, um fim de semana cheio da paz e da alegria do nosso Deus. Deus abençoe, meus irmãos.